Bom dia! Um versículo com Neca Melo de hoje. Eu gostaria de falar de algo que, dentro da leitura de 1 Reis de hoje, 1 Reis 3, versículo 12, falou muito ao meu coração, versículo 11, 10. 1 Reis 3 fala da experiência de Salomão, do seu reinado, e ali o Senhor ministrou meu coração de uma forma grandiosa, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos comigo? 1 Reis 3, versículo 10 diz assim: Esta palavra apareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Visto que pediste estas coisas, e não pedistes para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo. Essa passagem aqui está falando daquela experiência que Salomão pediu ao Senhor sabedoria para governar. Sabedoria, primeiro ele se reconhece diante de Deus, ele sabe que a sua idade era pouca e ele vai diante do Senhor e pede sabedoria ao Senhor. E essa palavra me trouxe assim muita clareza a respeito da nossa caminhada com Deus. Não importa o tempo em que você está caminhando na presença do Senhor. Ele diz que quem pede sabedoria a Ele para discernir as coisas, pede coisa boa. Deus tem prazer em nos abençoar quando nós andamos no seu temor, buscando fazer aquilo que é correto e buscando dele sabedoria. Salomão, uma das primeiras coisas que ele fez depois que Deus deu a ele esse entendimento, porque quando ele entendeu que Deus estava falando com ele se viu acordando de um sonho. Deus falou com ele através de um sonho, né? Que era para ele pedir o que ele quisesse, devido à situação em que ele estava. Apesar de estar tendo feito uma aliança com o Egito, por ter casado com uma egípcia, ele não deixou de servir ao Senhor, o coração dele continuou inclinado para as coisas do Senhor, porque se nós olharmos no capítulo 2 de 1 Reis, nós vamos ver ali que Davi deu conselhos a Salomão a respeito do nosso Senhor, né? De ele não se desviar dos caminhos do Senhor nosso Deus. Porém, lá naquela época, ele estava num processo e ele continuou dedicando ao Senhor sacrifícios, apesar de estar envolvido em algumas coisas. Se você ler ali toda a 1 Reis, você vai compreender bem onde as coisas que Salomão acabou se envolvendo. Porém, o coração dele estava voltado e determinado em seguir ao Deus do seu pai Davi. E quando ele teve o sonho, isso que me chamou a atenção. Quando Salomão teve o sonho que Deus disse para ele, porque ele pediu sabedoria, Deus ia dar tudo para ele. Não ia dar só sabedoria, Deus ia dar tudo, porque o que ele pediu foi bom aos olhos do Senhor. Ele se viu acordando de um sonho, né? Quantas vezes nós acordamos de um sonho, algo que o Senhor falou conosco e nós deixamos passar? Salomão não fez assim. Salomão foi oferecer sacrifícios ao Senhor mediante aquele sonho, aquela visão, aquela palavra que ele recebeu do Senhor. E ali as coisas foram se cumprindo na vida de Salomão. Qual é a mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração nessa manhã, né? Que nós devemos buscar do Senhor sabedoria para vivermos nesses dias. Logo depois, surgiram para Salomão ali, se você continuar lendo, a experiência das duas mulheres que tiveram filho no mesmo dia, na mesma época. E uma virou para o lado, amassou, deitou em cima do seu filho e o seu filho morreu. E ela armou ali, trocou o filho dela morto por um outro filho daquela mulher que teve neném no mesmo dia. Salomão teve muita sabedoria. Ali ele já começou a desenvolver aquilo que Deus havia dado para ele,
né? Salomão fez toda uma jogada ali que a mãe verdadeira disse: não mate meu filho. Mas a que não era mãe da criança diz: então mate, então divide ele, né? Que Salomão sugeriu a divisão da criança. Pegou uma espada e disse: vai ficar uma com uma metade e a outra com a outra metade. Mas a mãe verdadeira falou assim: não faça isso com meu filho. Ali ele viu que nela havia o amor de mãe e ele disse: essa é a mãe da criança. Ali Deus deu sabedoria a Salomão. Mas para Salomão alcançar essa sabedoria, ele colocou em prática algo que eu acho que é primordial na nossa caminhada: colocar a nossa fé em ação. Ele sonhou, acordou com aquele sonho que foi tão forte, tão verdadeiro. O que ele fez? Ficou para ele mesmo? Deixou passar? Ele foi diante do Senhor, ele foi buscar a presença do Senhor. E nos dias de hoje, o que nós mais precisamos fazer para que a nossa vida seja uma vida que agrade ao coração do Senhor é buscar a presença do Senhor, né? Nós também sonhamos, mas nós temos algo que o Senhor deixou para nós, pela tua misericórdia, pelo seu amor, que está aqui na minha mão. Olha, a nossa Bíblia. Você tem uma Bíblia. Ela fechada é um livro comum, porém ela aberta é Deus falando conosco. Deixe Deus falar contigo. E à medida que Ele vai falando, vai buscando. Dê sacrifícios de louvores ao Senhor. Adore o Senhor com todo o teu ser, com toda a tua força, com toda a tua alma. E certamente o Senhor lhe dará sabedoria para andar nesse mundo que já está tão difícil para nós vivermos. O Senhor nos dará sabedoria para ficarmos aguardando o Senhor com nosso coração cheio de fé, né? O Senhor, quando Ele voltar, Ele quer nos apanhar trabalhando e que nós tenhamos sabedoria para enfrentar, né, esse mundo que jaz do maligno e perseverar, né, nas promessas do nosso Senhor, aguardando a sua vinda. Deus abençoe seu dia. Vou ficando por aqui com meu coração cheio de alegria. Lembrando também que essa semana nós estudamos sobre Filipenses 1 e aquela experiência do carcereiro, né? Que sabedoria que Paulo teve quando o carcereiro ia tirar a própria vida, quando ele viu que a prisão onde Paulo e Silas estava aberta. E ele disse: certamente eles fugiram, vou me matar. E Paulo disse: não te faça nenhum mal, que haja em nós sabedoria do alto para discernir as situações, quando tivermos até mesmo em prisões, em perseguições, que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que se humilhou e foi para a cruz, que possamos tomar a nossa cruz, cheias de sabedoria, cheias de graça, cheios de amor. Vou ficando por aqui, deixando para vocês um forte abraço, força, foco e fé e um abraço da irmã Neca. Deus te abençoe.